Não é nem a Disneylândia e não é nem a Cracolândia. Não adianta achar que não consegue mudar, que não vai mudar. Vai sim, gaste a sua vida. Tente ser alguma coisa e não ter. Quando a gente fala em manejo de dependente químico, a maioria das pessoas acreditam que é assim: como você vai convencer ele a ir para a clínica? Como você vai conter o comportamento violento dele, né? Olá, eu sou o psicólogo Mário Pacheco e tenho um enorme prazer em recebê-los aqui hoje novamente. Esse nosso vídeo faz parte daquela série de vídeos que nós estamos toda semana trazendo para vocês, aonde nós mostramos as nossas habilidades, o que a gente entende, né, sobre psicologia, sobre tratamento para dependência química, para depressão, para ansiedade, porque em breve estaremos lançando um curso onde nós vamos passar para vocês dentro desse curso de uma forma bem técnica e bem específica, um curso chamado Aprenda Técnicas Psicoterapêuticas para você ajudar o seu paciente a ficar bem com relação à depressão, à ansiedade e principalmente sair das drogas. Então é uma série de eventos em vídeo, né, onde vocês, cada episódio, terão a oportunidade de expandir, abrir um pouco mais a mente e entender o que vocês aprenderão nesse curso lá na frente. Cada vídeo desse tem um assunto diferente. E no vídeo de hoje, nós vamos pensar aqui num processo terapêutico, tá, dentro do setting de atendimento, de como a gente pode fazer isso. Isso a gente vai chamar de manejo. E vocês vão entender como é feito esse manejo. Esse manejo é como se fosse uma agenda, né? É como se fosse o passo a passo do que você vai falar, da expectativa do que você vai ouvir, do que você vai ouvir na realidade, né? Para você ir conduzindo esse processo terapêutico, né? Então é um processo terapêutico que vai ajudar a você a saber como é que você vai atender o seu paciente quando ele chegar na tua sala, quando ele chegar na sua frente, né? O que você vai conversar com ele? Como você vai começar, né? Então, isso é o manejo. Vamos começar falando sobre isso. Dentro desse vídeo hoje, nós vamos passar por várias etapas, tá? Até a gente chegar no final, que é a resiliência, que é o poder que a pessoa cria aqui dentro ou bota para fora, né? O poder da transformação que ele tem aqui dentro. Porque ele não nasceu depressivo, ele não nasceu ansioso como ele está e muito menos ele não nasceu usando drogas do jeito que ele está usando agora. Então existe aí uma resiliência que pode fazer ele sair dessa situação. E quais são as etapas que ele vai passar? Que a gente vai passar dentro desse processo terapêutico. Nós vamos começar a entendendo a personalidade dele. Normalmente, o dependente químico, normalmente, não são todos, tá? Mas é 95%. Ele tem uma personalidade obsessiva compulsiva. Então nós vamos falar especificamente da personalidade obsessiva compulsiva. Depois, todo mundo que tem uma personalidade obsessiva compulsiva, ele passa muitos momentos de angústia, que é um sintoma da ansiedade que ele tem lá. Então a gente vai entender o que é essa angústia e como você vai manejar essa angústia. Existe uma dificuldade muito grande para todo dependente químico, todo depressivo, todo ansioso, a sair dessa situação, porque essa situação gera dopamina, então ele sente prazer, e isso a gente vai chamar de zona de conforto. Então nós vamos falar sobre essa zona de conforto. Para sair dessa zona de conforto, o sujeito tem que escolher a forma como ele vai sair dessa zona de conforto, tá? Porque se ele está numa zona de conforto, ele só procura prazer, ele não procura realidade, tá? Então tem duas formas de sair: ou você sai através da pulsão de vida,
ou através da pulsão de morte, que são pulsões para viver. Só que uma chama pulsão de vida e outra chama pulsão de morte. Nós vamos falar sobre isso. Depois, para você começar a desenvolver um jeito diferenciado de ser, resolver as coisas através da pulsão de vida, né? Você precisa procurar criar uma convivência humana saudável. E tem o Schopenhauer, né? Arthur Schopenhauer, ele descreveu Fábula do Porco-Espinho, onde a gente vai entender essa convivência humana. Nós vamos falar sobre isso. E depois vamos chegar na resiliência, que é quando o sujeito é o fênix. O sujeito fala assim, não, agora eu vou sair disso daqui e vou viver da melhor forma possível. Então, assim, todas essas etapas são etapas de manejo de um processo terapêutico para o dependente químico, para o depressivo e para o ansioso. Esse manejo é para você que é terapeuta e é para ele também, porque ele vai botar a cabeça dele dentro da realidade. Porque, olha, veja bem, não é nem a Disneylândia e não é nem a Cracolândia. É a realidade de qualquer ser humano na vida, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro item que eu disse, entendendo a personalidade obsessiva compulsiva. A maioria dos dependentes químicos, como eu já disse aqui, né, alguns minutos atrás, tem uma personalidade obsessiva compulsiva. Vamos fazer o seguinte, isso não é exatamente assim, mas para a gente entender melhor, para existir uma continuidade, uma veracidade, um entendimento do que a gente está falando, vamos entender a compulsão como algo que acontece aqui e a obsessão como algo que acontece aqui. Tá? Porque é uma coisa que funciona mais ou menos assim. O sujeito que é dependente químico, ele vai sentindo uma angústia, ele entra em abstinência eventualmente, dependendo do grau da dependência que ele tiver, ele vai sentir isso 2, 3, 4, 5, 10 vezes por dia, ou 2 vezes por dia, ou 1 vez por dia, ou 1 vez a cada 2 dias. Vai depender, tudo vai depender. Por isso, a gente precisa entender o sujeito direitinho, para poder fazer esse manejo, né? Então, o que acontece? Como existe toda essa angústia aqui para usar, aqui vai ser a manipulação e a justificativa necessária. Não, eu vou usar só uma vez. Não, no caso depressivo, por exemplo, eu vou ficar na cama hoje o dia inteiro, eu não vou levantar de novo. Ah, eu tô com vontade de me matar. Entendeu? A obsessão é aquela coisa que fica assim, ó, pá, 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 sabe? E é aquela compulsão que você sente aqui. É óbvio que vai juntar os dois, né? E vai ser uma coisa só, que é a tal da personalidade obsessiva compulsiva. Antes da gente falar sobre isso, eu preciso dizer também, por exemplo, quando você entra num processo terapêutico, né? Você tem que fazer uma anamnese. O que é a anamnese? É conhecer a vida do paciente. Então você vai perguntar tudo que você achar que deve perguntar. Você vai começar perguntando a idade que ele tem, se ele é casado, se ele é solteiro, quantos filhos ele tem, com quem ele mora, se ele trabalha, se ele estuda, até que período ele estudou, as perguntas básicas, né? E vai pedir para ele dizer o que ele lembra da infância, da adolescência, da vida adulta. E você vai elaborando tudo aquilo, porque são pontos onde você vai manejar o processo terapêutico. Então você vai entender, por exemplo, às vezes tem paciente que não se lembra quase nada da infância. Tem paciente que teve uma vida extremamente atribulada na adolescência e foi lá que ele conheceu as drogas. E aí você vai começar o seu processo de manejo dentro do processo terapêutico para ver aonde você realmente vai tocar, porque você tem sempre que lembrá-lo de que ele precisa parar, mas você não precisa dizer para ele, ó, você tem que parar de usar droga, você tem que sair da depressão. Você vai dizer assim, então, quando você estava usando droga, você fazia isso, você fazia aquilo, você tinha determinados amigos, você roubava, você mentia, quando você estava, né? Para trazer ele sempre para a realidade, sempre para a realidade. O manejo faz parte, a principal técnica do manejo é essa, trazê-lo para a realidade. O principal técnica não, o principal propósito do manejo.
Mas voltando para a personalidade obsessiva compulsiva, como é que é essa personalidade obsessiva compulsiva? Eu vou dar características, porque você vai ouvir isso da boca dele muito facilmente. Olha lá: preocupação demasiada, perfeccionismo, sensação de dúvida constante, necessidade de controle, rigidez excessiva, rigidez física e rigidez mental. A rigidez física, ela sintomatiza com uma ansiedade, tá? Ou a ansiedade sintomatiza com ela, né? E a rigidez mental é aquela coisa de não, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Não, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Pensamentos indesejáveis e incontroláveis. A obsessão. E a obsessão, por que são indesejáveis? Porque muitos pensamentos causam um sofrimento muito grande. Imagine, por exemplo, o sujeito que está precisando, como está desesperado, querendo comprar cocaína, querendo comprar crack, enfim, querendo comprar nem for maconha, ou até beber, né? Que está desesperado para beber e não tem dinheiro. Qual é o pensamento indesejável que ele vai ter? Eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou mentir, Tem gente que vai mais longe, né? Eu vou me prostituir, eu vou me vender, eu vou roubar a minha mãe, eu vou mexer vou pegar o relógio do meu pai e vou vender, mexer naquela caixinha da minha mãe que fica em cima da geladeira que tem uns trocados lá, eu vou pegar um pertence da minha irmã. Isso são pensamentos indesejáveis que não saem, porque eles são incontroláveis também, são incontroláveis, tá? Às vezes esses pensamentos eles chegam a ser estranhos, tá? Estranhos. Acontece até, por exemplo, de pensar em matar alguém, às vezes, por algum motivo. Isso dentro do processo terapêutico você vai perceber. Isso tudo pode ser considerado psicótico? Pode. Mas nós não vamos entrar na especificidade, por exemplo, dos transtornos terapêuticos mais complicados, tá? Isso aí você vai ver dentro do curso. Por exemplo, o sujeito que tem a psicose, que tem a esquizofrenia, que tem os transtornos obsessivo-compulsivo, que tem o borderline, o sujeito que tem um pezinho na psicopatia, porque tudo isso existe, né? Isso daí você vai ver dentro do curso. Por exemplo, outra coisa, o obsessivo-compulsivo ele tem muito medo de morrer ou de ficar doente. Né? Por quê? Porque é um sujeito que vive constantemente procurando prazer. Qualquer dor para ele é insuportável. Não é qualquer dor, vamos lá, vamos substituir a palavra dor. Qualquer coisa que ele tenha que fazer, que vai mexer no conforto dele, é insuportável para ele, é insuportável. Aí entra a resiliência, que a gente vai ver lá no final. Veja esse vídeo até o final, porque nós vamos passar por todos esses processos. Se você quer ter uma ideia bacana do manejo desse processo, tá? Você vai precisar ver o vídeo até o final, senão não vai adiantar nada. Tanto para você que é terapeuta, quanto para você que é dependente químico ou depressivo, porque vai valer para todo mundo isso daqui. Você está sentado na minha frente, eu sou teu terapeuta, vamos lá. Eu posso falar? Posso ficar um ano inteiro falando isso para você. Se você não quiser se ajudar, você não vai fazer nada. Então, esse processo serve para mim e serve para você. Faz sentido? Vamos lá. Medo de contaminação, isso é muito interessante, tá? Mas entra também dentro de uma patologia um pouco já mais complicada que a gente vai deixar para falar no curso, tá bom? Dúvidas sobre o que deve ou não fazer, né? Ou seja, a dificuldade que tem de decidir as coisas. Por que tem dificuldade de decidir? Tem dificuldade de decidir porque não tem clareza nenhuma para julgar o fato. Então, se eu não consigo julgar direito, a dúvida paira constantemente. E aí, como é que eu vou decidir? Eu vou decidir. Eu vou arrumar uma maneira de resolver. E normalmente essa maneira não é a maneira real. É uma maneira voltada para o desejo, que normalmente está lá na pulsão de morte, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo precisa estar em ordem, isso daqui também é um sintoma, que é um sintoma que está muito ligado com o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Que também já é uma patologia. Sabe aquela coisa de sempre ter que verificar se as janelas, as portas, a torneirinha do bujão de gás, a lâmpada, tá tudo ligado, está desligado, então, também faz parte, também é uma psicopatologia e faz parte da personalidade obsessiva compulsiva. Normalmente, a pessoa que é
obsessivo, que tem a personalidade obsessiva compulsiva, ela evita situações que ela sabe que vai desencadear comportamentos compulsivos, tá? Ela evita. Por quê? Porque sempre existe lá no fundo a realidade do que está acontecendo com ele, entendeu? Então, às vezes ele consegue evitar, porque ele sabe que se ele evitar aquele comportamento, ele vai ficar algumas horas mais sem usar a droga, ou algumas horas mais sem pensar que ele poderia roubar ou mentir para poder conseguir a droga dele, ou até numa situação depressiva mesmo, né? Não vou pensar em morte, não, vou ficar numa boa aqui, não vou levantar da cama, tal, vou ficar aqui, mas não vou pensar em morte não, vou chorar, que é melhor, pronto, tá? Ele evita, ele faz algumas evitações, e isso é um ponto onde está a realidade, mas ela está completamente encoberta ainda, ou seja, o cognitivo não está funcionando bem. Tem uma ansiedade intensa, sente muita culpa, tá? O dependente químico, o depressivo, o ansioso, é um sujeito que vive na culpa, né? Ele não fala pra ninguém, mas ele tem esse sentimento. Ele não fala porque ele não vai dar o braço a torcer. Porque se ele abrir a culpa que ele sente pra outra pessoa, o que a outra pessoa vai falar pra ele? Ele vai falar, tá vendo? Então você sabe, você não tem coisa nenhuma, o que você não tem vergonha na cara, né? Aí vem a questão do julgamento, que vai fazer ele entrar em tensão muito grande e ter um sentimento de culpa muito maior, e que vai levar ele a usar mais ou entrar mais em depressão. Então ele evita essa situação que vai desencadear, que pode desencadear mais comportamento compulsivo, que foi um outro sintoma que a gente passou aqui, né? Pode sentir tremores, né? Por exemplo, no caso do alcoolista, esses tremores é uma psicopatologia também, e também uma patologia física, tá? Que a gente chama de delirium tremens, que vocês também vão ver no curso, tá? Suores frios, né? E normalmente essas pessoas estão sempre num estado de alerta, numa vigia constante. Por quê? Porque tem uma personalidade obsessiva, compulsiva, tá? No geral, para você entender o que é uma personalidade obsessiva, compulsiva, você vai precisar desses sintomas aqui, tá? Quando você estiver atendendo, sentado, frente ao paciente, você não precisa ter isso em mente, decorar tudo, tanto é que eu até escrevi aqui, exatamente para não esquecer de tudo, mas quando o paciente começa a falar, e você tem em mente quais são os tipos de personalidade, que isso é outra coisa que estará dentro do curso também, tá? O que vai acontecer? Você vai na hora perceber que ele tem uma personalidade obsessiva compulsiva, tá? Tudo isso é causado por causa das crenças e das informações contextuais que ele tem desde a infância dele. Porque ele não nasceu assim, mas ele já era propenso. Por quê? Porque também tem a parte genética da história. Eu diria para você que eu até hoje não vi nenhuma pesquisa que diz que personalidade também é genético. Eu não vi. Mas existe muita gente que acredita nisso e eu acredito também, tá? Então, assim, você já traz informações desde quando você nasce. Por quê? Porque você foi gerado por um óvulo, por um espermatozoide de outra pessoa que já tinha uma personalidade formada. Então, tudo isso já vem. Aí, tudo que acontece na sua infância, na sua adolescência, vai fazer você desenvolver essa personalidade. Veja bem, essa personalidade ela foi desenvolvida. Você não nasceu 100% com ela, tá? Você era propenso a ser dessa forma e ela foi desenvolvida porque o seu contexto levou você a ser desse jeito, ter uma personalidade compulsiva ou obsessiva. Agora, você pode mudar? Pode, é claro que pode. Você tem aí uma resiliência, você tem um autoconhecimento, você tem... Se você tiver autonomia para procurar a sua mudança, para ser autor da sua própria vida, utilizando a liberdade que você tem para fazer isso, né? E tendo responsabilidade sobre isso, que isso é a formação do sujeito, tá? Você consegue mudar sim. Então vamos lá. A gente já falou aqui sobre a pergunta. Então você sentou com o teu paciente, fez a anamnese, conheceu o teu paciente, detectou que ele tem essa personalidade obsessiva compulsiva. É óbvio que você não vai fazer isso numa sessão, tá? Às vezes você demora 4, 5 sessões
para poder chegar nessa personalidade obsessiva compulsiva, porque não tem todos esses sintomas, tá? Tem muitos. A personalidade obsessiva compulsiva, esses sintomas que eu falei aqui, batata, não tem outro jeito de não ter, tá? Mas não tem todos, não vai ter todos. Então, você vai fazendo perguntas para que você tenha certeza de que você pode chegar nesse diagnóstico para você. E aí você vai dizer para ele assim, vai chegar o dia que você vai dizer assim, você acha que você tem uma personalidade obsessiva, compulsiva? Aí ele vai perguntar, ele pode perguntar assim para você, né? Mas o que é uma personalidade obsessiva e compulsiva? Aí você diz, olha, todos esses sintomas que você trouxe para cá são sintomas de uma personalidade obsessiva compulsiva. Aí você tenta explicar de uma forma mais simples, né? Através da palavra compulsão e através da palavra obsessão, que é para ele entender se ele realmente é assim e se colocar nesse lugar. Pronto, encaixou na realidade de como é a minha personalidade. Isso é manejo. Agora vamos para o segundo tópico, angústia. E por que eu escolhi esse tópico? Porque dentro do processo terapêutico é muito comum, tá? É mais do que comum. Né? Todo sujeito que é obsessivo compulsivo, ele tem um nível de ansiedade alta. Esse nível de ansiedade alta, ele é sintomatizado muitas vezes na angústia. Ele é um sintoma, a angústia é um sintoma muito desagradável e eu vou dizer uma coisa para vocês. A angústia é um dos poucos sentimentos que dói, que causa dor física, tá? Porque o sujeito sente mau humor, raiva, perturbação e principalmente culpa. Por que ele entra numa angústia? Ele entra numa angústia porque ele percebe que ele tem que resolver algo, mas não sabe como resolver. A angústia, ela é caracterizada por esse detalhezinho particular. Eu tenho que resolver isso, eu não sei como que eu vou resolver. Meu Deus do céu, aí fica pensando, né? E isso afeta toda a produtividade do sujeito em todos os aspectos da vida dele. Principalmente no âmbito familiar, no âmbito social e principalmente, muito mais, principalmente no profissional e também no acadêmico, se ele estiver estudando, né? Por exemplo, uma angústia muito comum de uma pessoa que estuda. Tá com nota baixa, tem que resolver aquilo. Tem um trabalho para resolver, para fazer e não está conseguindo. Às vezes não consegue só porque está com preguiça de fazer, tá? E a angústia é só por causa disso. Mas existe angústia ali e sofre muito. Às vezes também no ambiente profissional está angustiado porque está vendo que não está tendo boa produtividade. A angústia vai tirar o sono, vai tirar a fome ou vai aumentar a fome, porque aí também vai depender do físico da pessoa, né? O que acontece fisicamente com um sujeito angustiado? Ele pode sentir, tá? Dificuldade para respirar, pressão no peito e dor no peito. Que angústia é algo terrível. Quando é que se resolve a angústia? Se resolve a angústia quando se resolve o problema. Só que aí existe formas de resolver esse problema, né? Porque o sujeito que tem uma personalidade obsessiva compulsiva, que está na angústia, se ele está na angústia é porque ele não resolveu o problema ainda, é porque ele deixou o problema preocupá-lo. Então a gente pode aí sugerir dentro do processo terapêutico, no manejo terapêutico, a gente pode sugerir aí que existe um probleminha de zona de conforto, que vai ser o nosso próximo tópico. Continua me ouvindo aí, você vai ver só como vai existir uma linha, aonde no final eu vou traçar essa linha direitinho. Presta atenção que você está entendendo, compreendendo, analisando e jogando isso para ele, trazendo ele para a realidade. A angústia, ela tem uma serventia, tá? Às vezes é necessário passar por essa angústia. Por quê? Porque ela vai nos reconduzir ao encontro da nossa própria existência. Puxa vida, por que eu sou assim?
que eu sou assim? Por que eu já não resolvi isso? Por que eu já não pensei nisso? Né? E vai nos induzir a resolver algo, a lutar por algo, né? A encontrar novos significados, às vezes numa instância bem maior, como por exemplo no caso de uma depressão, de uma ansiedade exagerada, né, generalizada, que é a TAG, e principalmente no caso da dependência química, o sujeito chega ao ponto de através da angústia, ressignificar a vida dele. Eu vou dar um novo significado para minha vida, porque não dá para ficar assim. Eu vivo de angústia em angústia. Então, angústia é aquela coisa horrível, aquele sentimento que vai... Tem muita gente que tem um pouco de dificuldade para entender essa angústia e fala que é só ansiedade. Ela é uma particularidade da ansiedade. A ansiedade tem vários sintomas. Lá no curso vocês vão ver isso daí. Tem muitos sintomas da ansiedade, né? Mas a angústia, ela ajuda a resolver essa ansiedade. Mas precisa ter esse manejo mental. Você, como terapeuta, tem que ter esse manejo para fazer ele chegar ao ponto de se auto-manejar, manusear a própria mente dele e entender que essa angústia que ele está passando é o que vai servir para ele resolver o problema dele. Isso é psicologia, nua e crua. Isso é saúde mental, nua e a gente só aprende assim, a gente só vive assim, todo mundo. Até quem não é ansioso ao extremo, até quem não tem problema de depressão, até quem não é dependente químico. Existem, para vocês terem uma ideia, né, de como a angústia é algo interessante e é um processo do ser humano, né? Tem gente que gosta de falar assim, existe a angústia boa e a angústia ruim, né? Falando de uma forma bem simples, o que é uma angústia boa? Por exemplo, você vai fazer uma viagem, né? Vai ter um feriado aí, você vai fazer uma viagem, aí você foi, comprou as passagens, reservou o hotel, ou às vezes até uma coisa simples, né? Você combinou com os amigos que vocês vão à praia ou vocês vão para um sítio, tá? Então você fica naquela angústia, né? Que roupa que eu vou levar? Que mala que eu vou levar? Como é que eu vou fazer? Eu vou levar isso, eu vou fazer aquilo. Será que eu tenho dinheiro suficiente? Será que vai dar? Né? Aí aquilo vai. Na véspera você nem dorme, né? Passa a noite inteira acordado. Até que no outro dia você levanta cedo e vai, e a angústia vai diluindo, né? Vai diluindo. Uma outra angústia, agora a angústia ruim, por exemplo, é quando você tem algo para resolver e você tem dificuldade para resolver, né? Então, vamos lá. Tem dificuldade para resolver, tá? Aí vai precisar sair da zona de conforto que você está. Porque ainda não resolveu, por exemplo, eu tenho uma conta para pagar. Eu não estou nem trabalhando, mas eu fiz a conta. E estou angustiado agora, né? Você precisa ter esse manejo para se entender e você como terapeuta precisa ter esse manejo para fazer entender, olha, você estava angustiado, você estava devendo, por exemplo, para o traficante, né? Você não tinha como pagar, estava com medo que estava correndo risco de vida, né? Mas só que a sua zona de conforto não fazia você parar de usar e correr atrás do dinheiro para pagar o traficante, fazia você cometer mais insanidades para continuar usando. Por quê? Porque a zona de conforto faz você continuar no conforto. O sujeito que vive na zona do conforto, ele vive só procurando o prazer. Ele não quer saber da responsabilidade, né? E da realidade das coisas. Então o assunto agora é zona de conforto. Então vamos lá. Personalidade obsessiva compulsiva, tá? Gera angústia, existe uma zona de conforto que dificulta sair e resolver essa angústia, né? Aí tem uma frase que eu acho muito bacana da zona de conforto que diz assim, a vida começa quando termina a zona de conforto. Não tem como viver de uma forma confortável, gente. A gente até consegue viver de uma forma confortável, mas é por um período de tempo muito curto. Porque nós somos neuróticos, nós queremos mais. E quanto mais eu quero, em qualquer instância, tá?
na instância de quem usa droga e na instância de quem não usa. E quanto mais eu quero, vai gerar angústia porque eu tenho que correr atrás daquilo. Só que para eu correr atrás daquilo, para eu correr atrás do que eu quero, não vai adiantar eu ficar na zona de conforto. A zona de conforto, o que é? É uma série de ações, uma série de comportamentos e sentimentos que normalmente não causam nem medo, nem estresse e nem risco nenhum. Não causam nada. Eu estou nessa zona de conforto, eu não tenho medo de nada, eu não estou estressado por causa disso. E essa zona de conforto que eu estou me garante que a minha angústia não acabe comigo, por enquanto. Porque vai existir um desempenho aí da sua parte, né, da parte de quem está nessa zona de conforto. O desempenho para a vida, ele é muito limitado, porque tem uma zona de conforto. Quando a gente fala em zona de conforto, por exemplo, existem várias zonas de conforto, né? O sujeito que é bancado pelo pai, pela mãe, que não trabalha, que não estuda, que vive só no prazer. Mas tem aquele sujeito também que não é bancado nem pelo pai, nem pela mãe, nem por ninguém, mas que tem esse movimento e vive arrumando situações onde ele possa se dar bem e não ter que trabalhar, e não ter que estudar, e não ter que assumir responsabilidades, e não ter que cuidar de ninguém, e nem dele próprio. É aquele sujeito que gosta de ficar ali daquela forma, tá? Por exemplo, uma zona de conforto muito comum que a gente encontra dentro do processo terapêutico hoje em dia é o sujeito que tem 30 anos de idade, mas ainda tem todas as características e os comportamentos de um adolescente. Ele está naquela zona de conforto e ele não quer sair daquilo. Ele não quer assumir a responsabilidade de se tornar um adulto. Porque tem que trabalhar, tem que estudar, não. E sempre tem que estudar, tem que ter mais responsabilidade, né? Então ele continua com aqueles comportamentos. Fica feio, inclusive, né? Quando você vai conversar com ele, você percebe, você fala assim, nossa, mas não está faltando um pouquinho de maturidade aí? E quando a gente fala de maturidade, que isso vai ser um assunto que também vai estar dentro do curso, porque é um assunto complicado. Eu não gosto de falar maturidade, porque parece que você era verde, depois que você ficou maduro e depois você vai apodrecer. Eu gosto de falar fases do desenvolvimento humano, que normalmente são as normais: infância, adolescência, vida adulta e velhice, tá? Só que devido a essa zona de conforto, né, as comparações, o sujeito que vive numa zona de conforto, ele se compara muito. Ah, mas o sujeito tem esse tipo de vida, eu também quero ter. Então, devido a essa zona de conforto, essas comparações, a pessoa não vira adulto, a pessoa não quer ficar adulto, né? Isso é uma zona de conforto, é algo extremamente psicológico e que passa a ser patológico, inclusive, porque a vida não anda, a vida não acontece. Isso acontece muito, gente. Isso acontece muito, 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 muito mesmo. Existe aí, então, uma falsa segurança, né? Ah, eu estou bem assim, eu estou seguro assim. Essa zona de conforto não está te levando ao nada, né? E a sua vida não vai começar nunca, enquanto você não pensar nessa zona de conforto, tá? Eu posso, por exemplo, dar um exemplo da minha zona de conforto, né? Eu, há muito tempo, penso nesse projeto online, mas a minha zona de conforto não me deixava ir. Porque não tem nada, não, é mais fácil ficar trabalhando offline. Porque o que acontece? As grandes mudanças que você tem que ter vai provocar angústia, né? E o cara que está na zona de conforto, lembra uma das características? Ele tenta evitar situações estressantes para não entrar em angústia. Por quê? Porque não quer resolver nada. Porque não quer resolver. Não quer ter que resolver. Não quer sair nem da Disneylândia e nem da Cracolândia. Porque tem que entrar na realidade quando sai de um desses lugares. Para você sair da zona de conforto é muito importante arriscar-se. Arriscar-se. Ninguém ter certeza de nada. Certeza não existe. É sempre tentando acertar. Perfeição não existe. É sempre tentando ser perfeito. Felicidade não existe. É sempre tentando ser feliz. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Quando chega lá no final da vida, você fala assim, nossa, eu tive muitos momentos de felicidade. Teve muitos momentos na minha vida que eu acertei. Por quê? Porque eu arrisquei. Se você não arriscar,
Você nunca vai ter a chance de conhecer o que é isso. E quando você arrisca, tá? Você vai estar gastando a sua vida. A sua vida, ela é feita de pulsão, de uma energia psicológica, psíquica, que também é biológica, porque o nosso cérebro, ele é elétrico, né? E você tem que gastar isso, a vida. Tem que gastar. Não adianta ficar deitado, não adianta não querer resolver nada, não adianta ficar numa zona de conforto, não adianta achar que não consegue mudar, que não vai mudar. Vai sim, gaste a sua vida, tente ser alguma coisa e não ter. Aliás, isso vai ser um tópico logo no início do curso, a diferença entre ser, ter e parecer que tem. Isso é a formação psicanalítica do sujeito, tá bom? Vamos lá. O que você tem que fazer? Você vai ter que procurar ajuda. Agora lá vai uma dica para você sair da zona de conforto. Para sair da zona de conforto, comece assim, ó. Faça o que você não gosta de fazer. Faça o que você não gosta de fazer. Tá? Grande dica para sair da zona de conforto. Vamos lá. Como é que você vai se arriscar? Como é que você vai fazer o que você não gosta de fazer para se arriscar a sair da zona de conforto? De conforto, né? É fácil. É uma explicação bem acadêmica aqui, tá? Como eu disse agora há pouco, a gente tem a pulsão de vida. Desde quando a gente nasce, né? Quando a gente fala em sexo, em sexualidade, não é o órgão genital, é a nossa pulsão. A nossa sexualidade começa aqui no cabelo e termina lá na ponta do pé. É aquela força vital que eu tenho para fazer absolutamente tudo e atingir níveis maiores de dopamina, que é onde eu vou sentir prazer. Pode acontecer isso quando eu vou comer uma pizza, quando eu vou jogar um videozinho de videogame, quando eu vou assistir um filme, quando eu vou fazer sexo. E aí depois você acaba descobrindo que você também pode conseguir isso mentindo, roubando, se prostituindo, usando droga. Aí já entramos no problema maior, na psicopatologia, na doença, na patologia. Tudo isso é manejo para você e é manejo para ele. Ele tem que saber disso tudo, tá? Então vamos lá, como é que você vai se arriscar? Como é que você vai traçar metas reais para você, para sair dessa zona de conforto, para mudar o seu jeito de pensar e para criar habilidade de ter uma continuidade saudável na forma de como você resolve as coisas. Existe uma coisa chamada pulsão de vida e existe uma coisa chamada pulsão de morte. É muito simples a explicação, vai ser rápido. As duas são para viver, tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte, porque ninguém quer morrer, né? Até a pessoa que tem ideias suicidas também não quer, tá? Na maioria das vezes ela não quer. Então deixa, isso também está lá no curso, viu gente? A gente vai entender melhor isso também. A pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida é algo assim, você está vivendo, vamos lá, vamos traçar uma linha aqui, ó, a nossa linha, a linha da nossa vida. Então você começa a viver, acontece um problema aqui, aí você para e vai pensar como eu vou resolver esse problema. Pensa, pede ajuda, telefona, faz conta, dependendo do tipo de problema, você fala, é assim que eu tenho que resolver esse problema. Por exemplo, eu preciso estudar porque eu tenho que tirar nota para passar na faculdade. É assim que eu tenho que resolver esse problema. E você vai parar para pensar sobre esse problema na hora que você estiver na angústia, que já está lá dentro do processo, que foi a segunda fase que você identificou. Identificou uma angústia? Existe uma necessidade de parar e pensar e resolver. Então você vai parar, vai pensar, vai resolver, vai pedir ajuda. Procurar fazer isso de uma forma mais realista possível, mais verdadeira possível, dentro das suas possibilidades, trazendo a sua cognição para uma forma bem cristalina de como você vai ter que resolver aquilo. Pede ajuda, faz o que for necessário. Às vezes o problema é tão complicado que você percebe que você só vai conseguir resolver ele daqui a alguns meses. Tudo bem, você continua vivendo, mas aquele problema está lá. Daqui a pouco acontece algum outro problema onde a solução vai ajudar a resolver o problema que surgiu e o outro que estava lá atrás. Isso é pulsão de vida. Você vai pulando de problema em problema e resolvendo os problemas. Entre um e outro, você tem um momento de felicidade. Você tem um momento de certeza.
você ter um momento bacana onde você se sente bem. Esse é pulsão de vida. Até a vida inteira. Vai ser assim. A vida inteira. Isso é pulsão de vida. Parar, pensar, resolver. Parar, pensar, resolver. Ter momento feliz, ter momento bacana e também quando tiver um momento difícil, de angústia, de depressão, de ansiedade, de dificuldade, parar e resolver isso. Para você se sentir feliz só pelo fato de você ter conseguido resolver. Você não sabe o nível dopaminérgico, como fica bacana quando você consegue resolver dentro de você um problema seu que você achava que você não ia resolver. Principalmente quando é problema psicológico. Agora, como é que é a pulsão de vida? A pulsão de vida é assim, eu tenho um problema aqui, né? Lembra que eu fiz assim, ó? A nossa linha da vida, tá? Você tem um problema aqui, você para e resolve. Você tem um problema aqui, você... A pulsão de morte é assim, você tem um problema aqui, você vai lá do outro lado, manipula a solução desse problema, resolve simplesmente para se sentir bem. Independente da forma como você vai resolver. É por isso que se chama pulsão de morte, tá? E daí o que você faz? Você volta pra cá e o problema continua, mas você gozou lá. Então você voltou pra cá e só que dessa forma como você tentou resolver, né? Você foi lá sem parar para pensar, para delinear as possibilidades, né? De solução do problema, sem ser realmente consciente, verdadeiro. Você simplesmente manipulou para resolver, né? Nesse caminho, você corre o risco, muito risco. Por isso que se chama pulsão de morte. Você corre o risco de mentir, de se prostituir, de roubar, de ser morto, de ficar doente, de perder o caráter, de perder a moral. Você corre todo esse risco, tá? Por quê? Porque você simplesmente optou em resolver da melhor forma possível, da forma onde a sua personalidade obsessiva e compulsiva garante para você que você vai resolver, né? Vamos lá, vamos dar o exemplo clássico do dependente químico. Tá desesperado, tá na abstinência, tá na ansiedade para usar e não tem dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai roubar. Ele vai, rouba, compra, usa e volta. Sentiu o prazer, se sentiu muito bem, voltou. Só que na hora que ele voltou, pronto. Volta para abstinência de novo, roubou, está se sentindo culpado, correu o risco de ser preso, está correndo o risco de ser morto, né? Então tem um sujeito que rouba, tem um sujeito que mente, tem um sujeito que esconde as coisas, tem um sujeito que se prostitui, tem um sujeito, enfim, tem tudo isso. Então a pulsão de vida e a pulsão de morte é simples assim. Ou você escolhe se bancar, se bastar, né, e resolver da melhor forma possível, ou você vai correr o risco sempre. Sempre. Isso é pulsão de vida e pulsão de morte, tá? E aí, quando você começa a trabalhar tudo isso, né, isso agora vamos continuar no manejo. Quando você consegue... Gente, presta atenção, às vezes quando a gente fala de... Voltando aqui um pouco, me ocorreu algo aqui agora. Quando a gente fala em manejo de dependente químico, a maioria das pessoas acreditam que é assim, como você vai convencer ele a ir para a clínica? Como você vai conter o comportamento violento dele, né? Também é manejo, tá? Só que o manejo principal começa com esse daqui. Você pode simplesmente chegar para ele e falar assim, me dê a oportunidade de conversar com você 5 minutos, tá? E você faz esses 5 minutos virar um tratamento de 1 ano. De 6 meses. Mas você precisa saber isso para você ter os outros manejos. Manejo é manejo. Físico, mental, espiritual, psicológico, manejo é manejo. Tem paciente, por exemplo, que está numa situação às vezes psicótica e fica o tempo todo falando em espiritualidade, em coisas voltadas para religiosidade. Você vai ter que entrar na onda dele. O maneiro vai ter que ser por aí, até você conseguir trazer ele para a realidade. Do fato e das coisas da vida. Isso não quer dizer que você vai tirar a religiosidade e a espiritualidade dele, mas fazer ele entender que
ter espiritualidade, ter religiosidade é uma coisa e usar droga é outra. E aí quando você entra nesse processo todo, né, de entender já como você é, como é que é a tua personalidade, obsessiva e compulsiva, as angústias que você tem, a zona de conforto que você vive, né? Aí você começa a pensar assim, tá, eu preciso sair dessa zona de conforto, mas eu tenho problema com esse, eu tenho problema com aquele, eu tenho problema com aquele outro, eu tenho problemas sociais, eu tenho problema... Ixi, eu sou uma pessoa tão difícil, porque normalmente o obsessivo compulsivo, ele é assim, e isso é mecanismo de proteção para ele poder fazer o que ele gosta, né? Então ele entra, ele é chato, ele é esquisito. Por quê? Porque ele não quer que ninguém julgue ele. Não quer que ninguém julgue ele, para ele não se sentir culpado, não se sentir mal, não sentir a necessidade da mudança. Então aí você entra com outro manejo, que é a fábula do porco-espinho. A fábula do porco-espinho fala sobre a convivência humana, né? Schopenhauer, né? Que foi um filósofo que viveu entre 1788 e 1860. Eu vou tentar explicar essa fábula aqui de uma forma simples, rápida, tá? No curso a gente vai entrar em detalhes, bem mais detalhes, tá? Mas, por exemplo, vamos lá. O que é a fábula do porco-espinho? Na era glacial, não existiam casas, né, para o ser humano, não existiam casas, viviam em cavernas, viviam todo mundo junto para poder se proteger do frio. Saía todo mundo junto, caçava, voltava, trazia a comida e a pele necessária para poder ficar ali morando dentro de papo, passava mais um tempão ali e depois saía novamente. E os animais da mesma forma. Os animais da mesma forma. Os seres humanos foram, né, evoluindo, e hoje em dia tem a questão da família, das casas, das cidades, porque nada disso existia antes, né? Isso tudo aconteceu dentro de um processo evolutivo, né? Então as pessoas se protegem muito mais hoje em dia, né? Ou deveriam se proteger, mas esse é um outro assunto, né? Mas os animais continuam iguais, né? Eles sempre se juntam, vivem em bando, né? Quando estão com frio ficam muito juntos, né? Quando sai para caçar, normalmente saem em bandos, né? Só que naquele tempo existia um animal que tinha muito problema para viver assim. Ele tinha esse instinto natural da convivência, mas não conseguia, por quê? Por causa dos espinhos. Então os porcos-espinhos, por exemplo, quando eles estavam juntos, o espinho de um furava o outro, e o espinho de outro furava o outro. Ai, você me furou, chega pra lá. Aí o sujeito se afastava um pouquinho, né? Daí começava a sentir frio, aí vinha se encostando, aí encostava de novo. Ai, você me furou de novo, no mesmo local, no mesmo assunto, de novo na mesma questão, olha aí você me machucando novamente, entendeu? E era sempre assim, então eles tinham uma dificuldade muito difícil de conviver por causa desses espinhos que existiam. No caso do porco-espinho, fisicamente. No caso do ser humano, você já pode imaginar como, né? Que espinhos são esses, né? Daí eles resolveram sair pelo mundo e se espalhar. E se espalharam, mas daí em um determinado tempo perceberam que a espécie deles estava definhando, que a espécie deles estava acabando, que a família dele estava diminuindo. E eles gostavam um do outro, claro, como nós gostamos de todas as pessoas da nossa família, né? Daí eles resolveram voltar, se encontrar e pensar numa solução. E a solução foi estabelecer distâncias de convivência dependendo da pessoa com que você precisa de conviver. Então tem gente que você pode conviver assim, tem gente que você pode até conviver assim, tem gente que você tem que conviver assim, tem gente que você tem que conviver assim, tem gente que você tem que conviver assim. Tem lá uma outra pessoa que você tem que conviver assim. Às vezes, com a mesma pessoa, durante um dia de convivência, dá para conviver assim, depois aparece um outro assunto que tem que ser, o convívio tem que ser assim, e às vezes tem que ser até assim, tá? E tem uma frase que eu gosto muito também, que diz assim, ó, às vezes alguém precisa morrer para eu poder viver. Não morrer fisicamente, é óbvio. Isso é a fábula do porco-espinho, tá? Então você vai
aprender a aceitação e a construção do caráter, da virtude, da convivência, porque conviver é uma virtude, tá? A questão da convivência é o que existe mais difícil para o ser humano. Mais difícil. E não dá para viver sem conviver. Quando você consegue entender, aceitar os distanciamentos que você tem que ter, você vai ter que trabalhar muita coisa, tá? Principalmente as suas dependências, as dependências emocionais, né? Você cria melhor o seu caráter, você cria melhor a questão de saber respeitar, ter a virtude de saber conviver, de saber se distanciar saudavelmente, é uma coisa maravilhosa, tá? Então isso é a fábula do porco-espinho. Então o sujeito passou por todos esses processos, né? Descobriu que ele era ansioso, obsessivo, compulsivo, descobriu que isso gerava muita angústia, descobriu que ele estava numa zona de conforto, que ele não saía disso, descobriu que ele precisa resolver isso através da pulsão de vida, não da pulsão de morte, descobriu que ele tem que saber qual é a distância que ele vai ter que viver de um, de outro, né? Daí o que acontece? Tá, agora chegou a hora de eu renascer das cinzas, agora chegou a hora da minha resiliência, de eu mudar essa personalidade, de eu parar de usar droga, de eu sair da depressão, de eu ser menos ansioso, e eu por mim mesmo. A palavra resiliência tem alguns sinônimos que eu acho interessante, ó. Resistência, resistente, perseverante, forte, firme. Nós temos a resiliência dentro de nós, temos. Ela é nata do ser humano. Todos esses outros aspectos dificultam a gente chegar até ela. Mas quando você entende esses outros aspectos, da zona de conforto, da pulsão de vida, da pulsão de morte, da questão da convivência, de como resolver as angústias, da sua personalidade que você precisa dar uma melhorada, refiná-la, né? Quando você consegue entender tudo isso e trabalhar isso, a resiliência vai surgindo. Por isso que fala, surgido da fênix, entendeu? É a capacidade de se adaptar em situações difíceis, situações de estresse, situação de mudança. O que acontece quando você cria essa capacidade? A sua noradrenalina, que é responsável pelo lutar ou fugir, aumenta. E detalhe, o fugir às vezes é a solução, nem sempre é lutar. Mas aí você precisa ter trabalhado as outras coisas, para você poder entender se você vai ter que lutar, ou se você vai ter que fugir, ou se eu fugir é a solução. Por que tem que trabalhar as outras coisas? Ah, eu fugi, estou me sentindo culpado. Não, fugiu porque conscientemente você trabalhou isso dentro da pulsão de vida, fora da zona de conforto. A pessoa utiliza a sua força interior para se recuperar emocionalmente, para se recuperar das perdas emocionais, para se recuperar da nota da escola que está ruim, para se recuperar das desavenças de convivências, das relações sociais. Tudo isso é resiliência. Sabe aqueles dias que falam assim, nossa, é muito comum a gente ouvir essa frase, eu era tão ignorante, graças a Deus eu mudei tanto, viu? Mas eu sofria. É resiliência. E isso é nato, isso está aqui dentro. Olha, é a busca, é a busca da solução, tá? Não importa o problema que seja. Por exemplo, se o sujeito passa por um divórcio, ele vai ter que utilizar essa resiliência. O sujeito passa pelo desemprego, ele vai ter que usar essa resiliência. O sujeito passa pelo uso de droga, onde ele acabou com a vida dele, ele vai ter que usar essa resiliência. O sujeito passa por uma doença complicada, forte, tipo câncer, né? Ele vai ter que usar essa resiliência. O sujeito perdeu alguém que ele amava muito, né? A mãe, o pai, a avó, o tia, a esposa, um filho, ele vai ter que usar essa resiliência para se readaptar à nova realidade. A resiliência é uma capacidade natural para resolver de forma positiva as situações adversas que a vida traz. Isso não é
pensamento positivo, tá, gente? Ah, esse sujeito é tão otimista. Ah, não, esse sujeito, eu penso, o sujeito é tão pessimista, esse outro é otimista. Não é isso. É colocar isso em prática. É ser isso, mais colocar isso em prática, tá? Ah, eu sou muito otimista. Ah, eu só penso de uma forma otimista. Mas eu faço alguma coisa para esse meu otimismo gerar algum benefício para mim? Ah, quando você conseguir fazer isso, você vai ver só como esse teu otimismo compensa. Porque normalmente somos pessimistas, não somos otimistas. A maioria é pessimista, a maioria nem pensa. Existe uma força interior que ela se manifesta quando tem um obstáculo. Essa força interior, você já vai perceber ela lá na angústia, quando você percebe que você tem que resolver essa angústia. Só que ainda não resolveu a zona de conforto, só que ainda não resolveu a forma como vai resolver isso, se vai ser através da pulsão de vida ou da pulsão de morte. Daí, às vezes, as coisas acontecem de uma forma não muito boa quando você não tem esse manejo coerente de como você tem que ter. Esse manejo da sua própria mente, da sua própria continuidade psicológica, da sua continuidade de entender como que você é. A resiliência, ela não é otimismo, não é uma demonstração de força, tá? É a convicção aqui dentro que você tem de que qualquer adversidade pode ser resolvida. Qualquer adversidade. Acredite em você, porque não adianta você ficar deitado sonhando. Você tem que levantar e correr atrás do sonho, né? E não adianta você ficar achando que tem problema se você também não tentar resolvê-los. Você tem a resiliência, você tem todas essas técnicas, todas essas etapas que, se você seguir ela direitinho, tanto você enquanto terapeuta e quanto você que tem esse tipo de processo terapêutico, né, vai poder conseguir muito melhor manejar a sua vida de uma forma bacana. Para isso, logo nós vamos lançar o nosso curso, que é um curso que fala sobre aprenda técnicas psicoterapêuticas para ajudar o seu paciente que tem depressão, ansiedade e dependência química a sair dessa situação, tá? Então, o nosso vídeo hoje foi o manejo de uma técnica terapêutica, o manejo de um processo terapêutico. Esse é o mais simples, tá, gente? Esse é o mais simples que existe. O ser humano não é essa simplicidade toda de um vídeo aí de 40 minutos, não é, claro que não, né? Mas esse é o mais simples. Daí, nós vamos discutir e conhecer vários casos, vários assuntos dentro do curso, tá? Agradeço muito esse tempo que vocês passaram aqui comigo, né? Quero dizer para vocês que estou muito feliz, sempre, né, vejo os comentários, vejo vocês seguindo, né? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, deixem os seus comentários. Coloca aí no seu comentário qual o assunto que você gostaria de ouvir. Eu vou me esforçar aqui para trazer esse assunto que você sugerir de uma forma bem bacana. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.